Pessoal, boa tarde a todos. Agradecer novamente ao convite do Ademir, né, o convite do Diário, aliás, a iniciativa do Diário em fazer essa reunião, muito oportuna, né, quer dizer, é sempre interessante pensar sobre a natureza aqui do Grande ABC, né, essa natureza histórica, né, quer dizer, essa coisa maluca, né, da questão de você tem uma memória construída de um município quinhentista, né, como lembrou o Jorge aqui, né, da tal da cidade que dormiu 3 séculos, né, segundo as palavras do Gaiarsa, do Otaviano Gaiarsa, e essa ressurreição, né, entre o século XIX e o século XX, né, nessa região do ABC aqui, que se desenvolveu basicamente por conta da ferrovia, da São Paulo Railway e da industrialização, né? O ABC ele nasce mesmo aí, a partir da ferrovia, né, da inglesa, como era chamada, né, e depois a SPR era chamada, foi Santos Jundiaí, e o processo de industrialização, né? Bom, sobre Mauá em particular, né, o Ademir aqui ele já deu ele já iniciou um pouco, falou mais ou menos o contexto, né, 1953 foi o ano da emancipação. Eu só queria lembrar um pouquinho, né, quer dizer, foi falado falar um pouquinho lá das origens do povoamento de Mauá, né? O povoado de Mauá ele surge mais ou menos ali em torno do contexto da ferrovia mesmo, né? A ferrovia é inaugurada em 1867 e, nesse contexto, são inauguradas 3 estações na região. A Estação São Bernardo, a Estação Rio Grande e o Alto da Serra, atual Paranapiacaba. São Bernardo, atual Santo André. A Estação do Pilar ela só vai ser inaugurada em 1883. Tá? Segundo o jornal Estado de São Paulo, da época, diz que já havia um povoado ali, em 1883, ali nas imediações do que depois seria a estação, a inauguração da estação. Né? Mas, de qualquer modo, os registros, pelo menos que eu conheço, mais antigos, né, de uma vida urbana, seria em torno da estação, ou seja, se desenvolve aquilo que a Silvia Passarelli, na tese dela, chama de povoados-estação, que é o que vai acontecer em São Caetano, que acontece em Rio Grande, né, e aí vão ser os germes dos futuros municípios daqui da região do ABC. Então, o Pilar, né, o povoado do Pilar, é mais um povoado estação, né, por conta da Estação do Pilar, que tem esse nome por conta da Capela do Pilar Velho. Né, com a inauguração da Estação do Pilar, aquela região de Mauá ficou conhecida como Pilar Novo, e a região da Capela do Pilar, Pilar Velho, toda aquela região ali englobando, sendo chamada de Pilar. Ora, por que toda essa região, que inclusive chega até Ribeirão Pires? Porque a população era muito escassamente povoada, como também lembrou o Jorge, né? Toda a região. Né? Então, para uma pessoa que estava centralizada no centro do município, que era a região da Marechal Deodoro, era uma região relativamente distante, né? E apenas com fazendas, com chácaras, né? Região rural por excelência. Tá? Bom, depois disso, Mauá basicamente vai continuar durante muito tempo, apesar do processo de industrialização que vai acontecer no começo do século XX, né? Principalmente a partir da virada do século XX, né? Com o Moinho Norte e Rosazza, que é onde hoje ali foi depois ali Moinho Matarazzo, que os Matarazzo compraram, e hoje é aquela região ali, é um supermercado que agora, como é que chama o supermercado lá? Que já foi Spani, né? Spani, né? Hoje é o supermercado Spani, em frente à prefeitura, da atual prefeitura, né? E o processo de industrialização ele se desenvolve ao longo do Rio Tamanduateí, né? E não por acaso, ao longo do Rio Tamanduateí é onde fica Barão de Mauá, né? Que sempre foi a principal estrada ali da região ali do Pilar, né? Aquela Avenida Barão de Mauá era a estrada do Pilar, que era um dos caminhos que levava até a Capela do Pilar, tá? Levava os romeiros até a Capela do Pilar. E essa estrada, né? Dizem o nome daquele senhor japonês, Júlio Abe, né, que desenvolveu um estudo sobre a estrada do Peabiru, estrada indígena do Peabiru, ela seria mais ou menos o trajeto ali do que hoje seriam uns pedaços, tem uns trechos ali, talvez ali a Barão de Mauá, segundo a hipótese dele, né, que acho possível, porque ela beirava o Rio Tamanduateí, a Avenida Barão de Mauá é junto do Rio Tamanduateí. Então, não por acaso, você tem o processo de industrialização em torno ali do eixo do próprio Rio Tamanduateí, que, como vocês sabem, nasce na cidade de Mauá, quase na divisa com Ribeirão, mas hoje, né? Mas ali é a cidade de Mauá. Bom, então, com um lento processo, mais lento do que na região do ABC. Foi dito aqui que o desenvolvimento industrial foi principalmente em Santo André, em torno do bairro da Estação, e em São Caetano.
Mas isso também se desenvolveu, essa industrialização se desenvolveu nos outros povoados. Estação, em Pilar, não foi diferente, mas foi mais lento, né? O processo de industrialização e povoamento ali do Pilar foi mais lento. Tá? Em 1934, a região do Pilar, ela finalmente se torna... Aliás, antes um pouquinho. Em 1927, e não 26, tá? Em 1927, a estação ela passa a se chamar Mauá. Eu tenho uma hipótese do nome da estação ter mudado para Mauá naquele momento. Claro que todo mundo sabe que é uma homenagem a um dos idealizadores daquela ferrovia, que é o Barão e depois Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Tá? Agora, por que em 1927 se chamou Mauá? Porque em 1926, no ano anterior, foi publicada a primeira biografia extensa do Barão de Mauá, né, escrita pelo Alberto de Faria, tá, que foi um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, e foi um best-seller naquele momento, esse livro. Né? Então, a figura do Barão de Mauá, que estava relativamente esquecida durante toda a Primeira República, ela estava sendo recuperada nacionalmente. E o livro do Alberto de Faria, ele ajudou nesse processo. Então, com o nome do Barão bombando, e o fato de que a gente tinha uma memória do Barão, de que o Barão teria tido terras ali na região, ali entre Mauá e Santo André, né? Que ele nunca visitou, diga-se de passagem, né? E de que ele foi um dos idealizadores da ferrovia, nada mais justo do que você nomear uma das estações com o nome de um dos seus idealizadores, que acabou se tornando um dos grandes patronos da economia nacional. Ele foi o grande desenvolvedor aí, né, da economia nacional no século XIX. Tá? Uma espécie de antecipador da industrialização, do processo de industrialização brasileiro. Bom, em 1934, nós temos a criação do distrito de Mauá, tá? Que basicamente era o povoado ali em torno da estação, agora com mais gente, e em torno da Avenida Barão de Mauá. Né? O núcleo urbano estava principalmente concentrado nessa região, tá? Um contínuo ali. A gente tem depois, nós temos aí a ditadura do Estado Novo, em 45 ela cai, em 47 nós temos a Lei Orgânica dos Municípios, né? E essa lei orgânica permite esse processo de emancipação a cada 5 anos, ou seja, que houvesse um plebiscito e a cada 5 anos houvesse esse plebiscito, que um município com mais de 4 mil uma região com mais de 4 mil habitantes pudesse almejar ser município. Então foi o que aconteceu em São Caetano, que teve um primeiro plebiscito vitorioso, e aí Mauá e Ribeirão Pires se candidataram para ser no quinquênio seguinte, em 1953, né? E aí foi marcado, né, para o dia 22 de novembro de 1953, a emancipação, aliás, o plebiscito para a emancipação dos 2 municípios. Tá? Eu acho que é interessante lembrar um pouquinho da memória, né? Eu acho que, por exemplo, Mauá, na minha opinião, ela lembra muito pouco dos seus autonomistas, ao contrário, por exemplo, de São Caetano, e acredito eu de São Bernardo, que não conheço muito São Bernardo do Campo, mas São Caetano, talvez, como o Ademir lembrou, talvez tenha a melhor memória, né, tenha um maior cultivo, uma culto, digamos assim, aos seus autonomistas. Né? E Mauá, acredito que não faz isso. Né? A prova disso é que a única memória que há, uma das poucas memórias sobre emancipação, é o próprio nome da praça, que muita gente não sabe, inclusive, que é uma praça dos emancipadores, é uma homenagem aos emancipadores. Há uma casa ali, na Praça 22 de Novembro, que está num vai-não vai ali terrível, ela pode ser demolida, ela pode ser vendida. Né? Então, começou um processo de tombamento que não se concluiu. Né? Eu não sei, agora, começou o processo de tombamento? Não sei, ali da Casa dos Autonomistas. Ali, ali houve, não que foi o único centro, não que, digamos assim, mas ali foi um dos locais onde havia as reuniões. Ali foi a sede de um jornal, ali da Folha de Mauá, que foi um jornal que tomou partido da emancipação, né? Um jornal criado em 1949, e ele trabalhou junto, ele deu uma coluna para a Sociedade dos Amigos do Distrito de Mauá, que gerou o movimento autonomista. Tá? Então, houve essa autonomia, mas é interessante, por exemplo, nós temos uma foto, que até o Ademir colocou isso lá no Pilar Amauá, né, Ademir, a foto oficial dos autonomistas, né,
que é uma foto esquecida, que eu acredito que ela tem que ser recuperada, né, porque ela faz parte da identidade da cidade, né? E o Ademir colocou lá no seu Pilar a Mauá, que inclusive uma pena que nunca mais ninguém retomou essa memória, mas eu até gostaria depois que você falasse, Ademir, de quem que era aquela foto. Acho que era de um acervo pessoal, né, se você puder depois falar, mas que essa foto, algumas pessoas foram apagadas dessa foto, né? Então foi um processo que até um ex-secretário de Cultura lá de Mauá, que foi o Estevão Gaziata, ele chamou a foto de stalinista, porque era uma prática que o Stalin fazia na União Soviética. Tinha um desafeto dele, ele apagava de uma foto histórica, né? Então foi o que aconteceu nessa foto histórica lá em Mauá. Umas 2 ou 3 pessoas. Foi uma foto tirada na frente da então Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lá onde hoje é o Palácio das Indústrias, né, que hoje é o Espaço Catavento, né, ali, que era a Assembleia Legislativa. Os autonomistas foram lá para levar as assinaturas do processo autonomista. E eles tiraram essa foto histórica de lá. Tiraram lá. E aí ela se tornou oficial durante algum tempo. Ela foi publicada no Almanaque de Mauá, de 1957, né? E aí o Ademir fez esse resgate, fez essa comparação, né? Enfim, e uma outra coisa que eu acho que é interessante lembrar sobre o processo de emancipação, eu me lembro, na pesquisa que nós fizemos aí do livro sobre a história política de Mauá, né, que saiu publicado há 20 anos atrás, em 2004, eu levantei aqui no Diário do Grande ABC uma entrevista de um dos emancipadores, agora me fugiu o nome dele, José alguma coisa. Mas uma coisa que ele reclamava lá em 1974 é de que não havia uma memória autonomista de Mauá. Em 74, quando só tinha 20 anos o município de autonomia, ele falava, eu sou autonomista, tá? Assim, eu sou um dos poucos sobreviventes, ele já naquele momento já era um dos poucos sobreviventes, e não havia nenhum tipo de homenagem ao processo emancipatório em Mauá. E, claro, com o tempo isso só foi piorando. Hoje todos estão falecidos, né? Eu tive o privilégio de conhecer um deles, que foi o senhor Rafael Palubinskas, tá? Que ele até ele me mostrou ele lá, né? Inclusive ele faleceu completamente no ostracismo, ninguém lembrou quando ele faleceu, não houve, até onde eu sei, não houve uma reportagem, pelo menos. O Ademir pode me corrigir, né, se né, nos seus arquivos aí, Ademir, depois você vê. Mas de qualquer modo o município não fez nenhuma homenagem a esse senhor quando ele faleceu, né? E, enfim, então eu acho que Mauá, assim como os outros municípios, né, mas Mauá, um dos que talvez tenha que mais fazer esse trabalho, tem que recuperar sua memória autonomista, nomear os seus autonomistas, talvez colocar nome de ruas, né, nomear e fazer lembrar da data, resgatar a data de 22 de novembro, porque a data do aniversário de Mauá é 8 de dezembro, que é o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Como dezenas de municípios no Brasil. Aqui no ABC mesmo a gente tem mais um, que é Diadema, tem Guarulhos, né? Eu sei que Boa Vista, lá de Roraima, também é 8 de dezembro, também, por conta da padroeira. Não que tenha que mudar necessariamente, mas talvez celebrar de alguma forma. Não necessariamente colocar um feriado, porque a gente já tem o 15 de novembro, 20 de novembro para 22 de novembro, pode ser, né, um pouco puxado para o poder público isso, mas, de alguma forma, se lembrar dessa data do 22 de novembro, que boa parte dos munícipes não conhece. E acho que Ribeirão também teria que lembrar também que, até onde eu sei, não tem nada em Ribeirão com esse nome. Tá? Enfim, eu vou terminar por aqui, mas acho que há muita coisa ainda a ser lembrado sobre o processo emancipatório da cidade de Mauá. Obrigado. Como é bom falar de memória em pleno 2024. Há 20 anos atrás, eu fui gestor de cultura lá em Mauá e nós produzimos muita fruição de memória lá na cidade. Muita. Né? Naquela época, nós éramos inspirados por uma necessidade de manter a memória local e criar identidade. Porque ainda se falava muito sobre globalização, que é uma palavra que não se fala mais, não é? Nós avançamos. E o professor Stuart Hall, eu já não me lembro que universidade europeia é, ele tinha uma preocupação com o sumiço das culturas locais em face da globalização. Então, muito se discutia sobre ele aqui, e era necessário que a gente pudesse produzir uma identidade para o ABC distante do mundo do trabalho apenas. Embora o mundo do trabalho produziu muita cultura. Então, meus queridos, fico muito feliz de estar aqui, Ademir, de te rever, né? Um pouquinho mais velho, né, querido? Né? Depois de tantos anos, eu fiz muitas andanças por aí nesses 20 anos, mas inspirá-los, porque nós vivemos um momento em que
de uma maneira geral, as pessoas estão perdidas, sem identidade. Elas estão fluídas, né? Não sei se vocês já conhecem... Poxa, agora me fugiu o nome dele. O Bauman, né? O Bauman. Zygmunt Bauman, né? Está tudo muito fluido, querido. Está tudo muito escapando pelas mãos. E nós precisamos criar uma identidade. Mergulhar na história de Mauá foi uma necessidade minha e um encontro. Me apaixonei pela memória de cidade. Que eu vou falar uma coisa para vocês, tá? A história de Mauá não é qualquer cidade que tem, não, viu, querido? Do ABC aqui. É uma história lindíssima, né? Sem puxar muita sardinha para o meu lado, mas inspirá-los, queridos. Vamos produzir uma identidade. A gente precisa falar do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que nós fizemos, precisa ser falado. E as janelas, os espaços vão se abrir, nós vamos publicar, precisa. Nós produzimos, Ademar, um livro de poemas. Eu devolvi para a Cecília, que eu fui falar sobre na Escola de Jovens e Adultos em Mauá, sábado pela manhã, e levei ele. Um livro, não sei se você tem, ele chama As Cidades Cantam o Tamanduateí que Passa. São os poetas de Mauá, Santo André, São Caetano e um poeta de São Paulo para cantar o Rio Morto. Isso tudo aconteceu porque Mauá patrocinava um simpósio chamado Rio é a Cidade, que aconteceu por 2 anos, e depois de uns 10 anos, esse simpósio, o mesmo prefeito voltou a administrar a cidade e ele produziu um novo simpósio para pensar o Rio Tamanduateí e tal. E o professor Luiz Roberto Alves entra para fazer a abertura do simpósio, lá por 2012, alguma coisa assim, com o livrinho na mão. Abre o livro, lê um poema de 10 anos atrás. Aquele livro era um registro histórico, e, né, inclusive, não só desse bem natural que é o Rio Tamanduateí, mas também de um bem cultural, porque eram poemas dos poetas da cidade. Ali, né? E eu fiquei um pouco enciumado que ele não disse um poema meu, ele disse de um colega, né? Mas nós precisamos publicar, nós precisamos fazer encontros, nós precisamos agitar esse universo até que os gestores públicos se sensibilizem e começam a fazer política pública da cultura da preservação da memória, né? Em 2012, nós produzimos um gibi, não sei se você tem, um gibi lindo para as crianças. Você lembra? Né? Você tem, né? Lindo aquele trabalho, né? E a gente precisa conversar para trocar ideias, para um dar uma ideia para o outro, e está lançado, os dados, como dizia Mallarmé, os dados estão lançados. Né? Obrigado, bom te rever, querido.